Como nós vimos no decorrer do programa, os patrimônios nos remetem à história de um local e seus costumes. Seja através de um espaço, música ou alimento, eles nos ajudam a contar quem somos, Érica. Sem dúvida, Edu. E a definição desses patrimônios também passa muito pela participação popular na hora de sugerir um novo patrimônio que resgate essa sensação de pertencimento para uma comunidade. Essas sugestões são acolhidas por representantes locais e enviadas para um órgão responsável pela fiscalização desses bens, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. E, para entendermos melhor sobre como esse processo funciona, nós conversamos com o chefe da Casa do Patrimônio do Vale do Paraíba, no IPHAN, o André Bazanella. Vamos conferir. Quando a gente fala em patrimônio, parece uma coisa distante. E, na verdade, o patrimônio é reflexo daquele lugar, daquelas pessoas, da sua presença naquele mesmo sítio. Tá? Então, ele pertence à população e ela pode identificar, e ela identifica. O nosso trabalho aqui no Vale do Paraíba tem sido exatamente esse, ir ao local e ver como as pessoas interagem com o seu local. Olhando para si mesma, ela pode perfeitamente indicar o que é patrimônio cultural. Não só manifestações culturais, como edificações, como lugares, como sítios e como valores também. São José dos Campos tem um acervo com mais de 40 patrimônios históricos tombados pelo CONPAC, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural, Érica. É isso, Edu. A lista conta com parques, estações ferroviárias, edifícios e patrimônios naturais. Na reportagem a seguir, vamos conhecer alguns desses espaços e entender a sua importância para a preservação da nossa memória. Em diversos pontos da cidade, o passado ainda resiste ao tempo. A arquitetura ajuda a preservar histórias e serve de lembrança de como eram nossa cultura, nossos costumes e tradições. É assim que alguns monumentos e prédios ganham o título de patrimônio material. Dada a importância histórica, eles precisam ser protegidos. Podem até ter a função modificada, mas a fachada e a estrutura do imóvel irão permanecer intactas ao longo dos anos. Tanto os espaços públicos quanto espaços privados podem ser tombados. O que importa é a história dele com a história da cidade, a história das pessoas que viveram aqui. Então, as residências podem ser tombadas. Aqui é muito popular, por exemplo, a residência do Olivo Gomes, que hoje está dentro do Parque da Cidade, mas ainda se refere a ele como a residência do Olivo Gomes, os jardins que foram projetados. Então, tudo isso depende da relação do local com a história da cidade e de onde que vem essa importância. São José dos Campos conta com mais de 40 patrimônios materiais reconhecidos pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. Um deles fica na Praça Afonso Pena. O prédio foi construído pelo arquiteto argentino Maurício Erro em 1926, para ser a sede da Câmara dos Vereadores joseense. Mas o órgão público foi transferido para outro imóvel em 2002. Hoje, o local funciona como um museu aberto ao público. A preservação, às vezes o tombamento de um local, ele fica muito preso ali numa esfera muito pequena e é importante que a população entenda qual o motivo dessa preservação. Porque muitas vezes se vê um prédio antigo, mas ninguém tem ideia do porquê que ele está preservado desse jeito, qual que é a importância dele. Porque como nós falamos, para um prédio ser tombado, ele tem que ter uma justificativa, não é qualquer local que pode ser considerado digno de tombamento. Aqui, por exemplo, o parque, a própria Câmara Municipal, o museu, nós também temos o Museu de Arte Sacra, né? Todos eles foram espaços tombados e espaços que têm uma importância para a esfera do município, da cidade. Além de construções, patrimônios materiais podem ser monumentos, sítios arqueológicos, paisagens culturais e qualquer outro bem material que seja importante para a história, arte ou cultura de um povo. O atual Parque Vicentina Aranha foi reconhecido como patrimônio pelo município em 1996 e pelo Estado em 2001. A Prefeitura adquiriu esse imóvel todo, né, esses 84 mil metros de terreno, 11 mil metros de área construída, no ano de 2006. A Prefeitura comprou isso da Santa Casa de São Paulo através de um instrumento chamado expropriação amigável. No ano seguinte, 2007, no dia do aniversário da cidade, isso aqui foi reaberto e entregue à população como um parque público. Naquele momento, a Prefeitura tinha colocado iluminação e tinha limpado a pista do que hoje a gente chama de pista de caminhada.
né, para a população já utilizar, já se apropriar do espaço. Os muros foram demolidos, foram colocadas grades, mas até esse momento não havia sido feito ainda restauro de nenhuma edificação. No passado, o parque foi um dos maiores centros para o tratamento de tuberculose da América Latina. Inaugurado em 1924 pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a história do sanatório ainda se mantém viva a partir da arquitetura preservada. A arquitetura não é apenas a arte de construir, mas também a arte de ocupar e organizar espaços. Aqui nesta exposição, no pavilhão São João, dentro do Parque Vicentino Aranha, o patrimônio arquitetônico se manifesta não apenas pelas edificações, mas também pela organização e ocupação interna do espaço. Estamos num espaço que era um quarto coletivo, as camas ficavam dispostas, todas enfileiradas aqui, eram em torno de 10 camas. E junto aqui desse espaço nós temos uma varanda, né, com essas janelas todas envidraçadas. Isso era chamado de galeria de cura. Isso não é um elemento meramente estético. A galeria de cura fazia parte, era um partido arquitetônico do tratamento médico. Então era importante que os pacientes ficassem ali nas varandas, nas espreguiçadeiras, para tomar sol, para respirar o ar fresco. Hoje a exposição traz um pouquinho daquilo que foi a fase sanatorial, com mobiliário da época, com equipamentos médicos. Então as pessoas podem vir aqui visitar e conhecer um pouquinho dessa história. O distrito de Eugênio de Melo também é a casa de patrimônios materiais importantes para a história do nosso município. A estação de trem por onde passavam moradores todos os dias ainda nos remete ao século passado. A estação deu origem à vila e depois ao distrito. Então, a importância dela trazer para Eugênio de Melo o progresso. Eugênio de Melo, a partir da estação, da nova estação, principalmente, passaram os trens de passageiros e as pessoas das fazendas, da região, vinham tomar o trem para ir para São Paulo, para ir para o Rio e principalmente ir para Aparecida do Norte. E na Biblioteca Helena Molina, as histórias não moram somente nos livros, mas também na estrutura do prédio, que foi usado pelos moradores do bairro de várias formas. Aqui em Eugênio de Melo também não tinha energia elétrica. Aqui era iluminado com lampiões, né? E aí foi construída esse prédio, que hoje é a biblioteca, para ser uma estação de energia elétrica para abastecer toda São José dos Campos, o que não aconteceu. Em vez de ser o posto de energia, ela passou a ser, em 1930, ela passou a ser a escola municipal de Eugênio de Melo. A cidade guarda memórias por toda parte, nas paisagens, nos edifícios, nas ruas. O patrimônio material conta sobre acontecimentos e experiências compartilhadas pelas comunidades sem precisar de palavras. Lutar pela preservação desses espaços é manter nossa história de pé junto com eles. Muito bacana, né? Do Vicentino Aranha mesmo, que é um dos pontos turísticos de São José, além de servir de espaço e prática esportiva, guarda tantos patrimônios marcantes para a nossa história, né? Com certeza, Érica. E muito bom saber o que está sendo feito para preservar este e tantos outros patrimônios da cidade, assim como o que vem por aí, como a reforma do mercado municipal. Bom, é isso. Sobre política e patrimônios públicos vai ficando por aqui. Você pode rever este programa no nosso canal na internet. É só acessar youtube.com/tvcâmarasjc. Você também pode participar no Instagram. O nosso perfil é o @tvcâmarasjc. Segue a gente lá, hein? Na TV estamos no canal aberto 12.3, além do canal 7 na Operadora Claro e o canal 9 na Vivo. Até mais! Até!